Nação flamenguista, parece que a casa caiu para Abel Ferreira, né? Pois é, depois de mais um mau resultado do Palmeiras, né? Quando os torcedores palmeirenses estavam esperando uma boa atuação do Palmeiras, mais uma vez eles pegaram o Mirassol, né? O poderoso Mirassol. Além de não conseguir o resultado, além de não conseguir a vitória, teve um mau futebol apresentado, né? Como a gente sempre traz aqui, né? A Turma do Amendoim é aquele canal que sempre está fazendo as críticas para Abel Ferreira, né? E tinha parte da mídia que passava o pano, né? E primeiro olhava só o resultado, né? Não olhava o desempenho. Mas parece que agora as coisas mudaram, né? Parece que aquela mídia que passava o pano, parece que também perdeu a paciência, né? E Lugol agora desmascarou Abel e aquela mídia que passava o pano para Abel Ferreira, né? Abel Ferreira que é um cara que não gosta de ser contrariado, né? É um cara que não gosta de ser colocado contra as cordas. É aquele cara que nas coletivas, se a coletiva for nos Estados Unidos, ele é um cordeiro, né? Mas quando vem aqui para o futebol brasileiro, o cara se transforma num leão, né? Isso aí tá deixando muita gente revoltada, né? O cara tem um modo de agir fora do Brasil e quando chega no Brasil é outro modo de agir. Mas o principal, futebol no Palmeiras que não tem, né? Isso aí tá deixando os torcedores palmeirenses revoltados. Por quê? O Palmeiras hoje, né, dito por muitos, tem o melhor elenco do futebol brasileiro, né? Fez contratações aí ultrapassando a casa dos 500 milhões essa temporada e o time não tem evolução. O time não consegue jogar bem. E Abel agora não pode, não tem a desculpa, né? Não tem a desculpa que não tem jogador. E Lugol aí disparou, perdeu a linha, soltou o verbo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo vai para o canal Turma do Amendoim, link na descrição. Vamos acompanhar aí. Estão assustados que o Palmeiras não está desempenhando o que eles imaginavam. O que aconteceu, né, com aquela lambeção toda? Será que o Palmeiras mudou seu futebol apenas ontem contra o Mirassol? O que será que aconteceram com os passadores de pano? Rapaziada, esse é o primeiro comentário que eu quero seu. O que aconteceu que hoje todo mundo tá questionando o Abel? O que ele fez de tão grave ontem contra o Mirassol? E foi apenas um empate que tá levando a internet e agora todo mundo tá questionando o Abel. Gente, será que é a hype do momento é agora? Ou ninguém tava enxergando o Abel desde um ano e meio, 2 anos atrás? Então, esse é o primeiro comentário que eu quero seu aqui e eu quero seu like, hein? Rapaziada, é o seguinte, eu tenho gratidão ao Abel, tenho a camisa dele, o bonequinho dele aqui, ó, que eu mandei fazer, toda a gratidão, aquele Abel que chegou ao Palmeiras, que juntou todos os funcionários, que tinha a confiança de todos, que levou o Palmeiras a ganhar 2 Libertadores, mesmo que na Bacia das Almas, com o Andrés Pereira tropeçando. Esse Abel Ferreira não existe mais. Esse Abel dos últimos 2 anos e que eu peço fora, eu entendo que o ciclo dele se encerrou, porque eu não vejo possibilidades dele mudar, porque ele já deu mostras e tá tendo um discurso que ele não vai mudar, porque ele é teimoso e tem vários aspectos que a gente pode trazer aqui, mais técnicos para apresentar para você, mas nenhum torcedor mais aguentou a dobra de laterais, né? A falta de qualidade técnica do Palmeiras, a questão de jogar pelos lados e não tem um meio de campo bacana, que é o nosso DNA, que sempre teve 2 meias ali importantes. Hoje o Palmeiras não tem um meio campista de qualidade e ele não vai mudar isso. Então, para mim, o ciclo dele já se encerrou. E mais, tem vários aspectos, entre eles, gente, como ele tem o dedinho podre para trazer bagre. É impressionante. Onde ele pede um jogador, pode ter certeza que vem um bagrezinho. E aqui eu não quero nem falar de jogador, hein? Não quero nem falar da qualidade técnica do Vitor Roque, se esse Facundo joga bola, se o Felipe Anderson é um bicho preguiça. Eu não quero nem comentar sobre jogador. Porque quando nenhum jogador rende, desculpa, a culpa é do treinador, tá bom? Então é isso aí. E agora, o Palmeiras deveria ter um diretor de futebol? Deveria, gente. Mas o diretor do futebol hoje é um funcionário do Abel praticamente. A Leila não entende nada de futebol e deu a chave da academia pro seu Abel Ferreira. Que tá sem humildade, que perdeu a confiança dos jogadores, principalmente quando ele assinou, que ninguém se assinou, se é um papel de pão, se foi um pré-contrato com o Al Saad. Queira ou não, a partir dali, coincidência ou não,
ninguém mais jogou bola. Rony foi embora, Veiga queria ir embora, Gomes queria ir embora. Ninguém mais parece que tem a confiança do Abel Ferreira. Ninguém mais desses jogadores acredita no Abel Ferreira. Ele separou torcida, ele vem com um discurso nas coletivas que não condiz com a prática. Por isso que no canal aqui eu não coloco mais coletiva do Abel, porque eu não acredito mais nele. Sou grato a ele pelos títulos que ele conquistou lá em 20, 21, 22, mas agora, infelizmente, eu não sou torcedor do Abel. Eu sou torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu tô vendo há muito tempo, que ele não rende absolutamente nada. O que eu não entendo é porque esses dedinhos dos passapano, de jornalistas que ficam aí defendendo ele com unhas e dentes, sem enxergar o futebol. Gente, eu sou torcedor, eu não sou jornalista. Então eu tenho livre-arbítrio, eu tenho autonomia para falar, coisa que muitos não têm. Não tem. E aí, será o que está acontecendo com os passadores de pano? É impressionante. Tá aparecendo um monte agora querendo falar mal do Abel, questionando o Abel. O que será que aconteceu, gente? O que será que aconteceu de tão grave ontem no Allianz Parque que o Palmeiras empatou com o Mirassol? Mas, gente, não foi pior a derrota pro Flamengo, a derrota pro Cruzeiro, né? Agora, o empate de ontem, será que mudou tanto assim? E eu nem tô falando de campeonato mundial, hein? Que o Palmeiras até fez uma boa campanha. Mas nós temos que ter a humildade que hoje os nossos rivais não são São Paulo, Corinthians e Santos. E você, torcedor, que fica, mas o Corinthians tá com as calças na mão, o São Paulo. Eu não olho para Corinthians e São Paulo e Santos. Nós, como paulistas, temos que ter obrigação de reconhecer que o futebol carioca passou na nossa frente há muito tempo. O futebol carioca com Fluminense, com Botafogo e com Flamengo são muito melhores que os que tem hoje aí. Então, se o Palmeiras quer ser grande, quer olhar uma prateleira maior, nós temos que estar olhando pro Flamengo, pro Botafogo, pro Cruzeiro que tá chegando agora e não para Corinthians, São Paulo e Santos. Então, vamos aumentar nossa régua, vamos olhar para frente, porque não dá para olhar pros rivais de São Paulo. Até porque a nossa receita é muito maior e nós investimos simplesmente 500 milhões de reais em jogadores que não rende absolutamente nada. E o Abel Ferreira não respondeu a pergunta lá do jornalista. Ai, por que 500 milhões? Porque nós vendemos 1 bilhão. Não foi essa a pergunta do Capelanes. Não foi essa. A pergunta foi a seguinte, meu amigo Abel Ferreira. Por que com 500 milhões, contratando jogador, você não faz esse time jogar? Eu não vou ficar criticando o jogador, porque eu acho que eles não têm a culpa de nada. A culpa é sua que não faz um jogador se tornar um bom jogador em campo. Ninguém joga, e os que jogavam não estão entregando absolutamente nada. Então, Abel, seu ciclo se encerrou. Tenho gratidão a você, ó, camisa, bonequinho aqui. Mas, ó, se é por falta de adeus, tchau. Nem mais. Tem jornalista aí, são paulinos, ponderados, que eu até reconheço que são caras bons, dizendo que essa nossa atitude de estar indignado do palmeirense é um pouco, né? É um pouco acima do tom. Sabe o que eu vou falar para vocês, jornalistas? Principalmente os que estão aí, que são São Paulinos, vocês não assistem jogos do Palmeiras. Eu convido você, jornalista São Paulino, corintiano, que acha que está sendo exagerada essa crítica, você não colocou o traseiro na cadeira e assistiu um jogo completo do Palmeiras. Sabe por quê? Você está olhando planilha, você está lendo SofaScore, Transfermarkt e não conhece futebol. O palmeirense que assiste, que põe o traseiro na cadeira e assiste jogo do Palmeiras, ele tem que estar muito indignado. Principalmente aquele que conhece futebol, porque dentro de campo não representa os números. Aí o Palmeiras deu 16 chutes ao gol, e acertou só um. Sabe por quê? Porque esse número parece ser bom, mas quando você põe o traseiro e vai assistir, você vê que o chute foi da intermediária, foi um chute fofo, foi jogadores que... Pessoal, o Lugol aí disparou, soltou o verbo, né? Falou algumas verdades que às vezes dói nos palmeirenses, né? Os palmeirenses às vezes não querem aceitar, né? Eu concordo com o Lugol, né? Tem parte da mídia que gosta de passar o pano pro Palmeiras. Tem parte da mídia aí que às vezes olha só para o resultado, né? Olha só para o resultado. Ok, Abel Ferreira ganhou Libertadores em cima do Santos, ganhou Libertadores em cima do Flamengo. A gente sabe como foi essas duas vitórias, como foi que eles ganharam. Mas não podemos passar o pano, pessoal. Eu acho que isso aí chega a ser uma situação
grotesca, né? A partir do momento que você não joga um bom futebol e tem um investimento para jogar um bom futebol, acho que as cobranças têm que ser justas, né? É por isso que os palmeirenses estão falando aí, né? Hoje, o time que mais investiu no futebol brasileiro, os dois times que mais investiram, se chamam Palmeiras e Botafogo, né? E principalmente o Palmeiras, você não vê boas atuações. Isso aí é um fato concreto, né? Você não vê o Palmeiras jogando bem, você não vê o Palmeiras jogando um bom futebol, você não vê o Palmeiras envolvendo o adversário, mesmo sendo o Mirassol. Você não vê o Palmeiras dominante, você não vê o Palmeiras com um padrão de jogo. Aí fica a pergunta, por quê? Por que o Palmeiras não consegue e outros times conseguem, né? Mas aí a gente tem uma resposta concreta. É porque, pessoal, eu começo a acreditar que talvez Abel Ferreira não seja aquele treinador que muitos acham que ele era, né? Muitos acham que era. Primeiro que Abel Ferreira começou a ser treinador aqui no futebol brasileiro, né? Para mim, Braga, treinador onde ele foi. E o Paok, eu acho que não existe no futebol, né? A partir do momento que ele veio para o Brasil, você vê que quando ele chegou no futebol brasileiro, pra você ter noção, é como o sucesso às vezes sobe na cabeça do jogador, do treinador, né? Abel Ferreira veio para o futebol brasileiro, a coletiva dele era fantástica, era humor excelente, brincalhão. A partir do momento que ele começou a ganhar títulos, mais com resultado, sem desempenho, mesmo assim ganhou, as asas do cara subiu, né? Abel Ferreira começou a criar asa. E hoje você vai para uma coletiva de Abel Ferreira. Eu vou ser sincero, se eu fosse um jornalista, quando chegasse nós ia se reunir, os jornalistas tudinho. Se reunia quando chegasse, sentava lá na coletiva. Quando Abel Ferreira sentasse na cadeira para dar a coletiva, se levantava todo mundo e deixava ele sozinho. Acho que isso aí era um mico o mínimo que ele merecia, né? Porque é uma pergunta que se fica, por que é que nos Estados Unidos ele trata bem a galera e quando chega aqui no futebol brasileiro não trata ninguém bem, não responde as perguntas como eram para responder, né? É uma pergunta, né? Uma pergunta a ser feita a ele, né? Acho que a próxima pergunta deveria ser essa, não é nem questão de jogo. Mas agora começam as críticas, né? Aqueles que não criticavam antes, né? Porque achava que o Palmeiras jogava um bom futebol, porque o Palmeiras ganhou uma Libertadores em cima do Flamengo. Muitos diziam que o Palmeiras jogou muita bola, que mereceu ganhar. Em cima do Santos do mesmo jeito, né? Aqueles começam a fazer crítica, né? E a sorte parece que abandonou, né? Aquele lateral que Gustavo Gomes fazia gol de cabeça não tá mais entrando, né? É essas críticas de Lugol, né? Porque o Lugol faz tempo que critica Abel Ferreira. Não é de hoje, pessoal. Não é de hoje. Desde que o Palmeiras não joga um bom futebol, ele critica. Ele vem fazendo as críticas. Isso aí é uma verdade, né? Eu sou a prova viva. Mas eu sou bem realista. Eu acho que ele não vai sair agora. Para mim, Abel Ferreira só sai se perder a classificação aí para o São Paulo. São Paulo não, para o Corinthians, né? Para mim, se ele perdeu a classificação para o Corinthians na Copa do Brasil, aí eu acho que pode azedar mais, né? Mas é isso, né? É isso, né? Para aqueles que queriam Abel Ferreira na seleção brasileira, você achar que esse cara aí tem perfil de seleção brasileira, que eu discordo completamente, né? Discordo completamente. Primeiro, é um cara arrogante, é um cara que não gosta de ser questionado, é um cara que não gosta de falar da parte tática. Você não vê ele indo para uma coletiva, pessoal. Você não vê ele indo para uma coletiva e falar da parte de tática, não. Não fala dessa parte tática. Então, eu sinceramente, eu não gostaria de ter Abel Ferreira no meu time. Para mim, eu sei que tem muita, né? Como o Lugol disse, né? Tem muita gente que defende Abel Ferreira. É o melhor treinador do mundo. Não quer que faça crítica.
Mas eu acho que Lugol tá certo. Se o cara reclamava que não tinha um elenco, tem. O cara reclamava que, vamos lá, que não tinha um atacante. O Palmeiras contratou o atacante para ele, né? Inclusive um atacante aí de 25 milhões de euros. Eu dizia, então o Palmeiras tá caindo no golpe. Foi simplesmente o que aconteceu. O Palmeiras caiu no golpe, né? Vitor Roque, se eu não me engano, já são 25 jogos, 3 gols. É muito pouco, pessoal. Muito pouco, né? Vitor Roque, eu comparo ele com o Abel Ferreira, né? E a mídia gosta de passar o pano pra Vitor Roque, né? Como assim? E quem fez Vitor Roque foi a Globo, né, pessoal? A Globo começou a fazer elogios de todo jeito a Vitor Roque, quando na verdade a gente sabia que Vitor Roque é um jogador limitadíssimo. Limitadíssimo. O cara não consegue dar um chute no gol, pessoal. Mas não sou eu que estou dizendo, não. Vocês assistem os jogos do Palmeiras. Agora, Lugol, por uma parte, ele tá certo, né? De não criticar jogadores. Por quê? Porque ninguém consegue jogar nesse sistema de jogo de Abel Ferreira, né? A pergunta que fica, será que o problema realmente são os jogadores? Talvez seja o treinador, né? Porque chega um jogador, chega outro, e os caras não conseguem. Não conseguem jogar bem. É Vitor Roque, é Felipe Antes, é Veiga, até Veiga, né? Muitos faziam elogios. É Felipe Antes, é Veiga, e o pior, se o Palmeiras já não tinha aquele futebol vistoso, perdeu Estevão, e agora a tendência também é perder Richard Rios, né? Então, assim, a situação que já não é uma das melhores, ainda pode complicar mais ainda, né? Aí, pessoal, fica complicado, né? Fica difícil, né? Para os palmeirenses, né? Mas vamos aguardar. Eu acho que ele cai contra o Corinthians, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.